E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de um capítulo explicativo do livro Os Mensageiros, do médium Chico Xavier, do Espírito André Luiz. Nós estamos no capítulo 33, A Caminho da Crosta. Lembrando que desde o capítulo 15 até o 32, nós vimos o estágio que eles fizeram no posto de socorro e aprendemos muita coisa sobre o umbral, sobre como eles fazem o atendimento, dos espíritos umbralinos nos postos de socorro. Agora eles vão embora, e vão começar a missão deles na crosta, que foi aquela que foi designada desde do capítulo 15 também, do capítulo 14 mais ou menos, que foi designado que eles iam ter uma missão na crosta. Então agora eles vão começar a caminhada para a crosta, tá bom? Após nos refazermos pela manhã, considerando a viagem ainda longa, despedimos-nos comovidos. Pelo menos quanto a mim, podia afirmar que me afastava com mágoa, tão belas as lições ali colhidas. Alfredo e a esposa nos abraçaram sensibilizados, desejando-nos jornada feliz e êxito no trabalho. Vários amigos da véspera estavam presentes, saudando-nos jubilosos. Tomamos o carro, agradavelmente surpreendidos. Lembram que nós mencionamos que lá sim, como é cada vez mais, quanto mais perto da crosta, mais coisas semelhantes à crosta nós temos. No caso deles, eles vão pegar um transporte, que é um carro, eles chamam de carro, tá? Até um certo ponto, perto da crosta, eles não vão chegar até a crosta, tá bom? Ser-me-ia muito difícil descrever a pequena máquina que mais se assemelhava a pequeno automóvel de asas, a deslocar-se impulsionado por fluidos elétricos acumulados. Então, gente, carro, imaginem um carro com asas, é o que ele quis dizer aqui. Só que lá não é o movimento do carro. O carro ele se movimenta pela força magnética, pelo fluido elétrico, não é combustão, não é combustível, não é explosão como os nossos carros aqui. Inclusive agora, cada vez mais a tendência será de uso de carros elétricos, tá bom? Os carros a combustão tendem a sumir, evidentemente. Sempre atencioso, Aniceto explicou. Aceitei a cooperação do aparelho não porque os desejava escravizados ao menor esforço, mas porque a permanência, embora ligeira no posto de socorro, constitui ensejo dos mais frutuosos à aquisição de conhecimentos necessários. Receberam vocês lições intensivas relativamente aos nossos irmãos perturbados e sofredores, bem como sobre os efeitos da prece. Desse modo, temos nosso expediente bastante adiantado, considerando que se encontram ambos em tarefa de observação e aprendizado acima de tudo. Quer dizer, o que eles fizeram? Para nós foram mais de 16, 17 capítulos só no posto de socorro. Mas, no entanto, para eles, nós passamos 16, 17 capítulos em tudo que ajudou, mas para eles foi um pequeno tempo, um pequeno estágio. Mas, no entanto, eles aprenderam sobre os irmãos perturbados, como que era o sistema, como que se passa a perturbação dos nossos irmãos. Lembra os quadros mentais que eles visualizavam nos irmãos em dormência, nos irmãos perturbados e sofredores, bem como sobre os efeitos da prece. Vocês viram como que a prece atua de maneira extremamente positiva para com os outros e para consigo mesmo. E depois de pequena pausa, continuou. Não creiam, todavia, que possamos aproveitar a máquina até a crosta. Calculo que só poderemos voar até o meio-dia, em seguida prosseguiremos a pé. Então, gente, eles estão até falando em horas aqui já, de tão perto da crosta que estão. Estão tratando o dia com 24 horas como nós tratamos. Meio-dia é o horário que eles vão estar chegando com o carro no local onde eles precisam chegar.
Aniceto calou-se por instantes, sorriu noutra expressão fisionômica e acentuou: isso, porém, acontecerá somente enquanto não hajam vocês criado asas espirituais que possam vencer todas as existências vibratórias. Semelhante realização pode não estar distante, dependerá do esforço que desejarem despender no trabalho aquisitivo. Todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus poderá aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. O pequeno aparelho nos conduziu por enormes distâncias, sempre no ar, mas conservando-se reduzida à altura do solo. Então, gente, o que ele quis dizer aqui? Então, logo vocês larguem, nós sairemos do carro, nós vamos tentar fazer com que vocês adquiram resistências vibratórias para que possam volitar. Lembram que lá, quando eles saíram do nosso lar, eles tiveram certa dificuldade em volitar, e Aniceto, para não ficar humilhado, para não forçar a barra e não humilhá-los, espiritualmente, resolveu falar: ó, gente, vamos parar por aqui, vocês estão muito cansados e vamos caminhar, Vocês lembram disso daí? Quem não lembra, vai lá nos capítulos anteriores para ver como é que foi isso daí. O pequeno aparelho nos conduziu por enormes distâncias, sempre no ar, mas conservando-se reduzido à altura do solo. Lembrando que eles ainda estavam no umbral, gente, Eles estão ainda dentro do umbral, eles estão a caminho da crosta, mas dentro do umbral. Por isso que ele fala que estavam em reduzida altura do solo. Quase precisamente ao meio-dia, estacionamos em humilde pouso, destinado a abastecimento e reparação de maquinaria de natureza, daquela em que havíamos viajado. Despediu-se de nós o condutor, que nos desejou boa viagem, preparando-se para regressar. A paisagem tornou-se então muito fria e diferente. Não estávamos em caminho trevoso, mas muito escuro e nevoento. Tornara-se densa a atmosfera, alterando-nos a respiração. Lembrando que era meio-dia, mas nem o sol eles não viam ainda. Para vocês verem como o ambiente era extremamente denso e pesado dentro do umbral. Aniceto contemplou conosco a vastidão caliginosa e falou em tom grave: com 4 horas de locomoção estaremos na crosta. Reparem as sombras que nos rodeiam, identifiquem a mudança geral. Infelizmente, as emissões vibratórias da humanidade encarnadas são de natureza bastante inferior, referindo-nos à maioria das criaturas terrestres, e estas regiões estão repletas de resíduos escuros, de matéria mental dos encarnados e desencarnados de baixa condição. Atravessaremos grandes zonas não propriamente tenebrosas, mas muito obscuras ao nosso olhar. Daqui a 2 horas, porém, encontraremos sinais de luz solar. Lembra que nós falamos que quanto mais perto que a gente gera muito, como o pensamento dos encarnados prepondera o egoísmo, o orgulho, a malignidade, nós geramos muito pensamento magnético deteriorado, gente. Se vocês não sabem, vão lá em vídeos anteriores, Pensamento magnético deteriorado, porque os nossos pensamentos, infelizmente, são numa vibração muito baixa, tá bom? E isso gera que a atmosfera vista pelos olhos espirituais é uma atmosfera pesada, tá bom? É uma atmosfera densa, é uma atmosfera escura, tá bom? Muito bem. Nossa peregrinação, francamente, foi muito pesada e dolorosa. E somente aí avaliei de fato a enorme diferença da estrada comum que liga a crosta a nosso lar, e aquela que agora percorríamos a pé, vencendo obstáculos de vulto. Imaginei comovido o sacrifício dos grandes missionários espirituais que assistem o homem,
compreendendo então quão meritório lhes é o serviço e como necessitam disposições especiais e extraordinário bom ânimo para auxiliarem as criaturas encarnadas de maneira constante. Vocês lembram que quando eles conheceram a família Bacelar, o senhor Bacelar era responsável pelas missões que saíam lá da Campo da Paz para vir para a crosta. Então ele imaginava o que esses espíritos sofriam para saírem de Campo da Paz e virem até a crosta terrestre. Eles sofriam no sentido da caminhada ser extremamente densa. Como é que eles faziam para volitar tão rápido sem a devida preparação, né, que eles tinham para poder volitar tão rápido nessa atmosfera pesada de magnetismo tão pesado que nós tínhamos. Os monstros que fugiam à nossa aproximação, escondendo-se no fundo sombrio da paisagem, eram indescritíveis e, obedecendo a determinações de Aniceto, não posso ensaiar qualquer informe nesse sentido, a fim de não criar imagens mentais de ordem inferior no espírito do que acaso venham a ler essas humildes notícias. Ou seja, Aniceto... Bom, os monstros que fugiam à nossa aproximação. Por que os monstros fugiam, gente? Lembram que quando eles começaram a caminhar dentro do umbral em direção ao posto de socorro, os monstros, as entidades fugiam por causa do brilho deles natural, entendeu? Então, onde as trevas preponderam, a luz incomoda. Então, esses monstros, eles fugiam da luz que eles emitiam, tá? Mas aqui, devido a determinações de Aniceto, não posso ensaiar qualquer informe nesse sentido. E Aniceto pediu para que André Luiz não nos desse como eram esses monstros, né? Não dessem oh meu Deus do céu, me fugiu o termo. Como esses monstros eram, né? Como não desse o conceito de como eles eram, entendeu? Então Aniceto pediu para que nós não fizéssemos ideia do que seja e que não ficasse na nossa mente encravado esse tipo de pensamento. No horário previsto por nosso orientador, começamos a vislumbrar de novo a luz do sol, como se estivéssemos em madrugada clara. O espetáculo era magnífico e novo para mim. Calor brando começou a revigorar-nos. Aniceto fixou o quadro maravilhoso dos raios de luz, atravessando as sombras e falou de olhos úmidos. Agradeçamos ao Senhor dos mundos a bênção do sol. Na natureza física, é a mais alta imagem de Deus que conhecemos. Temo-lo nas mais variadas combinações, segundo a substância das esferas que habitamos dentro do sistema. Ele está em nosso lar, de acordo com os elementos básicos de vida, e permanece na Terra segundo as qualidades magnéticas da crosta. É visto em Júpiter de maneira diferente. Ilumina Vênus com outra modalidade de luz. Aparece em Saturno noutra roupagem brilhante. Entretanto, é sempre o mesmo, sempre a radiosa sede de nossas energias vitais. Então, Aniceto comparou o Sol como a maior obra de Deus para conosco no sistema solar, né? E disse que em Júpiter é uma cor diferente e Vênus também é outra modalidade de cor. Saturno também em outra roupagem, eles dizem, né? Avançamos comovidos e daí a algum tempo surgiu-nos o astro sublime na posição que antecede o crepúsculo. Doutras vezes, viajando sempre através da estrada luminosa e fácil de ser percorrida em vista das possibilidades de volitação, não fizera maior reparo. Agora, porém, que atravessara névoas compactas, anotava diferenças profundas. A certa distância surgia a Terra, não na forma esférica, porque nos achávamos não longe da crosta, mas como paisagem além, a
interpenetrar-se nas extensas regiões espirituais. Então eles tinham uma paisagem plana, né? Eles não viram a crosta como a gente vê do espaço, né? O sol resplandecia rumo ao poente como enorme lâmpada de ouro. Aniceto, que parecia alegrar-se sobremaneira, exclamou: entramos na zona de influência direta da crosta. Poderemos, doravante, praticar a volitação utilizando nossos conhecimentos de transformação da força centrípeta. Quer dizer, aqui ele explica cientificamente, força centrípeta. A gente sempre vai em frente. Força centrípeta é aquela que faz com que o giro lance a gente para frente. Entendeu? A luz que nos banha resulta do contato magnético entre a energia positiva do Sol e a força negativa da massa planetária. Prossigamos. Não tardaremos a entrar no Rio de Janeiro. A essa altura, assaltou-me o desejo de perguntar alguma coisa relativa à direção. Como nos orientaremos? Antes de tudo, é preciso não esquecer que nossas colônias estão situadas no campo magnético da América do Sul. Qualquer bússola seria sensível de agora em diante, mas em nosso caso é indispensável educar o pensamento e orientar-nos dentro da energia que lhe é peculiar. Ou seja, gente, a força espiritual, a força espiritual é tão grande que não necessita bússola. A força espiritual nos guia até como um direcionamento, entendeu? A força magnética que os espíritos, no caso de Aniceto, têm é tão grande que até nos dá os sentidos de norte, sul, leste e oeste sem precisar de bússola, entendeu? Força espiritual, gente. Empregamos-nos de novo a capacidade volitante e dentro em pouco as matas de Petrópolis estavam à vista. Mais alguns minutos e perlustrávamos as grandes artérias cariocas. Por sugestão do instrutor, abeiramo-nos do mar em exercício respiratório de maior expressão. Vicente e eu estávamos positivamente exaustos. Reconhecíamos que o esforço fora significativo para nossas escassas forças. Quer dizer, ele e Vicente estavam extremamente cansados, extenuados, porque eles não estavam acostumados a volitarem dentro da crosta terrestre, entendeu? A força magnética exigida nessa volitação para eles foi extenuante. Indiferentes à nossa presença, os transeuntes passavam apressados, de mente chumbada aos problemas de ordem material. Fonfonavam ônibus repletos. A grande Bahia figurava-se-nos cheia de forças renovadoras. Quando se acendiam as primeiras luzes elétricas, Aniceto convidou-nos amavelmente. Vamos ao reconforto. Vocês estão fatigadíssimos. Irei mostrar-lhes que nosso lar tem igualmente alguns refúgios na crosta. Quer dizer, quando as luzes elétricas começaram a se acender, é que eles chegaram no Rio de Janeiro. Quer dizer, final de tarde, começo de noite. Quer dizer, eles caminharam, gente. Se eles chegaram naquele posto ao meio-dia, eles demoraram mais de 6 horas para chegarem até o Rio de Janeiro, volitando e andando. Então vocês verem que realmente a caminhada para Vicente e André Luiz foi extenuante, realmente. Vamos ao reconforto. Vocês estão fatigadíssimos, quer dizer, muito cansados. Irei mostrar-lhes que nosso lar tem igualmente alguns refúgios na crosta. Fim do 33º episódio. Então agora vocês vão ver que nosso lar tem postos dentro da crosta terrestre. Vamos lá. Vivendo e aprendendo. Mais um capítulo que se foi. Esse capítulo é bem simples. A caminho da crosta. Então, foi o caminho que eles fizeram do posto de socorro até o Rio de Janeiro. A partir de agora, já na crosta, nós iremos ver
qual a missão que eles terão a partir de agora na crosta terrestre. Tá certo? Muito bem, gente. Vão lá, curtam, compartilhem esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis para que a nossa doutrina espírita fique cada vez mais conhecida. E, mais uma vez, eu não edito os vídeos, desculpa a hora que eu gaguejo, que eu erro na leitura, me perdoem, mas tudo faz parte e vai estar constando desses vídeos aí, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo capítulo.